A paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Para mim é um prazer poder estar mais uma vez aqui com vocês para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. E hoje nós estamos na nossa lição de número 10. Nossa, como o tempo está passando rápido, não é? Já estamos na nossa 10ª lição e hoje, para a classe de maternal, nós trouxemos uma lição muito legal, crianças. Sabem qual é o título da lição? Peguem a revista, chamem o papai, chamem a mamãe, que agora a gente vai estudar a palavra de Deus. O título da nossa lição é O Meu Amigo Anda Sobre as Águas. Vamos repetir? O meu amigo anda sobre as águas. Quem é o nosso amigo? Jesus, não é? É sobre ele que nós temos tratado todos esses dias, todas essas lições. É o nosso amigo Jesus que tem sempre uma lição para nos dar. Né? Sempre um ensinamento para trazer ao nosso coraçãozinho. E hoje, nessa lição de número 10, a história bíblica está lá no livro de Mateus, capítulo 14, do versículo 22 ao versículo 33. Nós vamos falar sobre essa historinha aqui, mas você pode pedir para a mamãe, para o papai ou até para o seu irmãozinho mais velho ler com você na própria Bíblia, na palavra de Deus, para você ver como é maravilhoso ler a palavra, como é maravilhoso aprender diretamente da palavra. Enquanto isso, crianças, eu quero ler o versículo com vocês, tá bom? Vamos ler o versículo, depois vocês vão ler com o papai e com a mamãe aí na casinha de vocês. Então, nosso versículo de hoje, crianças, está no livro de Mateus, capítulo 14 e o versículo 27. Você já pegou sua Bíblia? Sim, pois vamos lá. Mateus 14, 27. Já estou com a minha Bíblia aqui aberta e eu vou ler, ó. O que é que diz a palavra do Senhor? Coragem! Sou eu, não tenham medo. Vamos repetir? Coragem, sou eu, não tenham medo. Quando a gente está com medo, a gente fica assim, não é? E aí Jesus chega e diz assim, coragem, não tenham medo. Sou eu. Mais uma vez, coragem, não tenham medo. Sou eu. Mateus, capítulo 14, o versículo 27. Isso é o que o Senhor Jesus nos diz, crianças, ao nosso coraçãozinho. Coragem, não tenham medo, sou eu. Para que a gente consiga não sentir medo diante das situações, diante dos perigos, diante daquilo que deixa a gente assim, se tremendo, apavorado, de que você tem medo aí? Pense aí no seu coraçãozinho, o que é que lhe deixa com muito medo? Você tem medo do escuro? Sim, você tem medo de ir lá naquele quartinho quando está tudo escuro e a mamãe pede para você ir buscar uma coisa e você diz, não, mamãe, eu não quero ir porque eu tenho medo. Você tem medo de chuva com trovão? Sério, quando começa aqueles trovões, aquela chuva bem forte, aquela tempestade, e aí seu coraçãozinho fica apertado e você sente medo? Pois então, sabe como que a gente vence o medo? Sabe qual é a arma que a gente usa para vencer o medo, crianças? É a fé. Uma palavrinha bem pequenininha, não é? Quantas letrinhas nós temos aqui? 1, 2. Mas o que é fé? Você sabe o que é fé? Eu vou fazer aqui uma comparação, tá bom? Você gosta de comparações? É bom que a gente aprende com as comparações. A fé, crianças, é uma coisa que é um sentimento que o Senhor nos dá, que nós usamos para vencer o nosso medo. E esse sentimento, ele não podemos ver, não é? Não podemos enxergar a fé. E também quando nós desejamos muito alguma coisa, nós temos fé que vai acontecer, mas nós ainda não vimos que aconteceu. Então, a fé é isso, a gente não está vendo, a gente não consegue ainda contemplar aquilo que a gente quer, a gente não consegue ver aquilo que a gente tanto deseja, mas a gente sabe que vai acontecer. Por exemplo, aqui nós temos uma sementinha. Estão vendo a sementinha? Está dentro do jarro, ó. Então, o que vai sair dessa sementinha? Vai sair uma plantinha, não é? Se a gente regar, se a gente adubar, vai sair uma plantinha daí. Ah, tia, eu não tô vendo a plantinha ainda. Eu também não. Nós não estamos vendo a plantinha. Nós só sabemos que a sementinha está lá no jarro, está sendo plantada, está sendo cuidada.
Tia, então será que vai nascer mesmo essa plantinha? Então a fé também é assim. A gente não consegue ver a plantinha, a gente só consegue ver a sementinha, ó. A sementinha está lá, está escondida. Aliás, a gente não consegue ver nem a sementinha, não é? Porque ela está escondidinha no jarro. Mas aí, crianças, com a nossa fé, é assim, semelhante a isso, ó. A gente usa a nossa fé, não estamos vendo ainda, mas sabemos que vai crescer. Aquela sementinha que foi plantada, ela vai brotar e vai dar o seu frutinho. E vai crescendo, e vai crescendo, e vai crescendo. Tá vendo, crianças? Aquela sementinha que era pequenininha, que nós não conseguíamos nem enxergar, ela cresceu e virou uma plantinha bem grande e vai dar muitos frutos. Assim também é a nossa fé. Nós usamos a nossa fé, aquilo que o Senhor coloca no nosso coraçãozinho, a força que nós temos para acreditar nele, e nós, mesmo não conseguindo ver naquele momento, nós conseguimos acreditar que vai acontecer, que o Senhor vai nos ajudar, vai nos abençoar. Assim também é a nossa fé. Na historinha de hoje, nós vamos ter aqui um momento muito especial. Na lição anterior, vocês lembram da lição anterior? Jesus multiplicou aquele peixe, aquele pão, e muita gente foi alimentada por aquela multiplicação, não é? Por aqueles alimentos que o Senhor tornou muitos. Era pouquinho e ele tornou em muitos alimentos. E aí, crianças, Jesus se despediu daquela multidão. Jesus estava ali, não é? Depois eu imagino que ele abraçou todo mundo, ele beijou as crianças, e aí ele disse para a multidão que a multidão podia ir para casa. Eles podiam ir, que eles já tinham tido aquele contato, já tinham ouvido a palavra de Deus, já tinham sido curados, já tinham sido abençoados pela palavra, pela presença de Jesus. E aí Jesus disse para a multidão ir para casa, para também descansar, não é? E aí ele disse para os discípulos, olha, entrem no barquinho e vão para o outro lado do rio, para o outro lado do lago. E aí os discípulos entraram no barquinho, obedeceram a Jesus. E aí foram para o outro lado do lago, ó. Eles foram para o outro lado do lago enquanto Jesus se despedia da multidão. Acontece, crianças, que os discípulos obedeceram a Jesus, né? E Jesus foi para o monte orar. Ele, depois que fez aquele milagre todo, ele decidiu ir orar. O que é orar? É falar com o Papai do Céu. E ele amava falar com o Papai do Céu. Jesus não perdia nenhuma oportunidade de orar. E você aí na sua casa? Você ora? Você ora quando acorda? Você ora quando vai comer? Você ora antes de dormir de noite? Ore, ore, ore bem cedinho, ore ao meio-dia, ore, ore, ore quando o sol se pôr. Assim também era Jesus. Jesus orava de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Ele sempre gostava de orar. E nesse dia ele queria orar sozinho. Ele queria ficar a sós com o Papai do Céu. E subiu para o monte para orar. E os discípulos foram no barquinho. Acontece, crianças, que no meio da noite, na madrugada, os discípulos estavam no barquinho e as ondas começaram a bater bem forte no barquinho. As ondas começaram a crescer sobre o barquinho e uma tempestade bem forte estava se formando. Essa tempestade estava deixando eles com medo. Eles estavam muito aterrorizados porque a tempestade era muito forte. As águas do lago estavam entrando no barquinho e eles estavam com muito medo, crianças. Eles já estavam lá perecendo, eles pensavam que iam morrer. Quando de repente, no meio daquela grande tempestade, daquela chuva bem forte, no meio daquelas ondas bem altas e bem grandes, veio caminhando por cima das águas Jesus. Jesus caminhou por cima das águas. E quando os discípulos viram aquilo, eles ficaram com muito medo e eles disseram assim: o que é isso? É um fantasma? Você acredita em fantasma? Você tem medo de fantasma?
Não precisa ter medo de nada, crianças. Sabe por quê? Porque Jesus é quem nos protege. E quando eles disseram isso, que é isso que está acontecendo? Um fantasma está caminhando sobre as águas. Porque eles nunca tinham visto ninguém caminhando sobre as águas. Você já viu alguém caminhando sobre as águas? Não, né? Eu também não. Ninguém é capaz de fazer isso. Mas o nosso Jesus é capaz de fazer isso e muito mais, porque ele é todo poderoso. Quando os discípulos ficaram com medo e gritaram, Jesus disse assim para eles: não tenham medo, sou eu. Foi o versículo que nós lemos, não é? Coragem, sou eu. Não tenham medo. Vamos repetir? Coragem, sou eu, não tenho medo. E aí, nesse momento, quando os discípulos ouviram a voz de Jesus, eles reconheceram que era o Mestre. E aí, eles ficaram mais tranquilos e Jesus entrou no barquinho com eles e tudo ficou calmo. E tudo ficou tranquilo novamente. Assim também é na vida da gente, crianças. Quando Jesus está com a gente, quando Jesus está bem pertinho de nós, eu não preciso temer o quarto escuro. Eu não preciso temer a chuva forte. Eu não preciso temer um barulho bem alto. Tem criança que tem medo de barulho, não é? Pois eu não preciso ter medo de nada, porque Jesus está comigo, no meu barquinho, está bem pertinho de mim. Assim como ele entrou no barquinho dos discípulos e disse para eles não terem medo, para eles terem coragem, assim também ele nos diz. Mas é preciso nós termos o quê? Fé. É preciso nós termos fé, acreditar mesmo sem ver, mesmo sem estar ali na nossa frente, não é? Nós acreditamos que vai acontecer e que o Senhor vai nos proteger. Então, eu quero cantar com você. Vamos cantar um corinho? Vamos pedir fé para o nosso Senhor, para que no meio da tormenta, no meio da tempestade, no meio de qualquer dificuldade, criança, que você esteja enfrentando, no meio de qualquer angústia que você esteja vivendo, no meio de qualquer medo que você esteja passando, o Senhor enche o seu coraçãozinho de fé. Então vamos cantar? Fé mais fé, amor mais amor, quem não tem, peça ao Salvador, pois sem fé e sem amor, não pode adorar ao Senhor. Fé mais fé, amor mais amor, quem não tem, peça ao Salvador, pois sem fé e sem amor, não pode agradar ao Senhor. Não é verdade? Sem fé e sem amor, nós não podemos agradar ao nosso Senhor Jesus. Então, eu quero te convidar nessa hora a orar comigo e pedir ao Senhor que enche o seu coraçãozinho de fé e que te dê muita força, muita fé para vencer todos os seus medos, para vencer tudo aquilo que te deixa tristinho e angustiado. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui, Paizinho, agradecidos pela Tua Palavra e pela força que a Tua Palavra nos dá. Enche o coraçãozinho de cada criança de fé e que elas não sintam medo, Senhor, mas que estejam sempre com o coraçãozinho voltado para Ti, que é o dono de tudo, que é o Todo-Poderoso. Nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, que você tenha gostado dessa história. Leia lá na Bíblia com seu papai e com a sua mamãe. Se você gostou, você pode compartilhar com outras crianças da sua escola, da sua rua, da sua família, para que elas também sejam abençoadas pela palavra de Deus. Que Deus te abençoe e até a nossa próxima aula.